Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um programa especial do Mês da Mulher, com a minha amiga maravilhosa Andréia. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Andréia, eu sou farmacêutica bioquímica esteta. Aí, como a Simone já fez a introdução, né, eu, eu trabalho, né, eu sou proprietária da farmácia São Pedro e também eu tenho um consultório estético localizado em Rio Branco do Sul. Além de ser farmacêutica e bioquímica, minha primeira formação é na área de TI, então eu tenho aí 2 graduações. Então, Andréia, como foi construir e equilibrar o seu negócio ao longo do tempo, né? Seus negócios, né? Porque a gente sabe que não é só um. Exigiu muita determinação, né? Eu trabalho, na verdade, desde os meus 15 anos. Então, assim, eu tive foco naquilo que eu queria, sabe? Eu sempre foquei, eu vou estudar, eu vou ter minha formação, né? Eu vou ser especialista naquilo que eu desejo. Então, eu construí aos poucos, né? Com certeza. Hoje eu estou com 43 anos, então eu tive um tempo para construir tudo isso, né? E claro que exigiu muita determinação e eu também enfrentei muitos obstáculos. Existem muitos obstáculos aí no caminho, mas com determinação dá tudo certo. Isso. E como nós estava falando agora há pouco, né, Andréia, sobre o tempo hoje em dia está corrido. A gente fala Sim. assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas como que você consegue ter tempo para você no meio de tudo isso? Como que você consegue ter o teu tempo? Então eu me organizo, né? Por exemplo, para fazer atividade física, eu acordo 5h50 da manhã. Eu inicio das 6 às 7 da manhã. Estão vendo, meninada? Para quem fala que não tem tempo para fazer academia, praticar exercício físico, né, olha Simone? só. Né, Simone? Né, Simone? Então, aí mas eu inicio. medito 5 horas da manhã. É que eu não gosto de academia, mas eu medito. Então, mas eu inicio aí minhas atividades esse horário, 6 horas da manhã, né? Aí eu tenho tudo programado. Aí eu vou para casa, eu tomo meu banho, aí eu tomo meu café em casa, aí eu vou, abro a farmácia, da farmácia eu trabalho até às 14. Daí depois eu me organizo, eu vou pro consultório. Mas existem as minhas coisas pessoais que eu também gosto de fazer, né? Então, assim, lógico, toda mulher tem a sua vaidade. Aí tem os dias que eu gosto de fazer minha unha, meus cílios. Então, eu programo a sexta-feira à tarde, eu deixo organizada para eu cuidar de mim mesmo, né? Das coisas que eu gosto de fazer. Mas assim, é tudo dentro de um cronograma de horário, né? Definindo dias que eu trabalho no consultório, definindo o horário que eu trabalho na farmácia, definindo os dias que eu ministro cursos. E domingo eu tiro assim Detalhe que ela dá curso também. E no domingo, aí eu deixo livre, né? Pra eu fazer um passeio, pra eu tirar assim um dia de folga com meu marido. Então é tudo programado. Então, eu admiro muito, sabe, André? Porque agora você casou há pouco tempo também, né? Sim. E daí conseguir conciliar tudo isso, né? O tempo para o marido, o tempo para você, sempre bonita, sempre linda, maravilhosa. Obrigada. E isso tudo depende de tempo. Isso. Depende de tempo, sabe? Eu escuto às vezes as pessoas dizendo assim: ah, Simone, eu não tenho tempo de ir no salão, eu vivo relaxada porque é cuidar de filho, é marido, é trabalho, eu não aguento, sabe? Mas você é um exemplo que sim, dá. Se você organizar a tua agenda ali, você consegue deixar um dia para você. Com certeza, não, toda mulher gosta de se cuidar. Mas assim, tem que ser dentro do horário que eu posso. Então eu organizo, né? Como eu trabalho todos os dias, eu deixo de trabalhar um dia no consultório para eu poder programar assim as minhas coisas pessoais. Então, no consultório só, porque na farmácia mesmo eu tô de segunda a sábado, todos os dias. E é como você falou, na farmácia exige muito de você, né? Exige bastante.
Na Aham. parte da manhã você não pode sair dali. Eu não saio. Eu não saio porque eu tenho um horário, né? Pra cumprir ali dentro da farmácia. Então, eu tenho que estar ali todos os dias. Enfim, aí tem que organizar. Organizar também rotina de levar meu pai no médico também. Tem Pois tudo é, isso, né? pois era sobre isso que Aham. eu ia falar, porque além do processo lá, porque tem gente que pensa que não, a Andréia não tem problema, ela não precisa cuidar de outras coisas, precisa cuidar do Precisa. pai. Gente, ela consegue parar no shopping, comprar o bolinho que a mãe dela gosta. Essa menina é incrível, entendeu? A gente ia no shopping, nós, né? Ia no Ia. shopping, eu sinto muita falta daquele tempo. Então, porque a gente tem visto as pessoas muito frias, sabe, André? As pessoas não têm, muitas pessoas, não generalizando, mas tem pessoas que não sentem isso. Mãe e pai tá lá em casa, eu já faço a minha parte. Agora, é tão bonito, uma coisa que me emocionou ver a Andréia parar para lembrar do pai e da mãe dela, e não foi uma vez só. Toda vez que ela ia no shopping, ela sabia de alguma coisa lá que eles gostavam, ela trazia. E no mercado também. E Uhum. daí, eu tô falando isso para mostrar essa Andréia, minha amiga que eu conheço. Essa pessoa humana que talvez vocês não conseguem nem imaginar que ela seja assim, né? Ela tá sempre no salto, ela tá sempre nos 39, como dizia minha mãe. Mas eu admiro muito essa mulher. O coração dela é um coração de ouro. Porque o que faz para os pais, ganha com Deus. Porque até nas terapias a gente vê assim, processo de pessoas que têm problema com os pais, não conseguem prosperar na vida, né? Tem cada história assim que se você for acompanhar, você vê que tá ligado ali em não conseguir ter amor do pai, amor da mãe. A Andrea tem uma vida, ela é uma pessoa iluminada, ela é uma luz para mim, no meu caminho, muitas vezes, momentos difíceis, porque eu também tenho momentos difíceis, já falei para vocês. Todo mundo tem. Todos têm. O ser humano, eu falo assim, que bom se não existisse problema, né? Com Mas certeza. enquanto seres humanos, a gente tem problema. E não precisa ter vergonha disso, porque faz parte da vida, da nossa Claro. evolução, né, Andréia? Todo mundo evolui. E em momentos difíceis na minha vida, a Andréia foi uma luz para mim. E foi quando esse tempo que Deus preparou de eu trabalhar com ela, de eu ficar com ela. E, e foi onde eu conheci esse lado humano da Andréia. Eu sempre pego a Andréia como exemplo para as pessoas, porque ser bom leva a gente para um outro patamar de vida. Você sendo bom para os teus, porque eu vejo muito, André, as pessoas sendo bom para os de fora, sabe? É fácil ser bom para os de fora, né? Porque eles não me fazem me olhar para os meus defeitos, né? Mas quando eu sou bom, de repente você ali, você consegue primeiro pensar nos teus. Você protege os teus, a tua família. Aí você está ajudando, cumprindo a tua missão lá fora, né? Eu acredito, né, Simone, no meu modo de pensar, que é o certo isso. A gente fazer por mim, pelos meus e por todos. Não, isso não é ser Exatamente. egoísta. São crenças limitantes que colocaram na mente das pessoas, dizer assim, você não pode pensar em você porque você está sendo egoísta, né? Você tem que fazer tudo, 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 menos pensar em você, né? E a Andrea, muitas vezes, eu parava para analisar ela e via isso. O tanto que você é incrível, Andrea. Que eu Obrigada. queria muito ter essa conversa com você para dizer para você que eu te admiro de verdade. Obrigada. Você sabe que a nossa Eu amizade... também admiro você, porque eu também sei da tua história. Por isso que é bom contar histórias. Exatamente. É por isso que eu falo, é bom contar história, porque a gente se conhece, conhece a alma da pessoa. Quando você conhece realmente a vida dela, o que tá por trás das câmeras, aí você vê quem é aquela alma iluminada, né? E aí você pega o exemplo e leva para a tua vida e cresce também. Porque eu falo, Andréia, não tem que existir inveja, não tem que existir intriga, divisão entre nós. Porque a gente pegar exemplo, né, de uma pessoa e falar assim, nossa, ela faz isso, eu quero ser igual a ela. Eu falei, eu quero ser organizada igual essa mulher, não consegui ainda. Não, Mas mas tô você é. tentando.
É organizada. Mas graças a Deus também tem a minha família que me ajuda, meus irmãos, né? Mas é isso que eu acho lindo. Eles estão sempre Porque a juntos. gente teve momentos muito, muito difíceis com o meu pai mesmo, né? Então, graças a Deus que eu tenho meus irmãos que sempre estiveram juntos, ajudando, né? Foram várias consultas, inúmeras consultas. Né? Então a gente se divide, né? Um dia um vai, outro dia outro leva, enfim. Você me acompanhou na fisioterapia, né? Que eu levava o pai também, enfim. Mas a gente tem que se programar, né? Se organizar entre a família também. Porque daí Isso. todo mundo tem seus compromissos, né? Sim. Mas a gente consegue. E daí a tua família trabalha com você, né? Trabalha. Vocês conseguem conviver como família, né? Vou lá almoçar na casa da irmã, vou jantar na casa da irmã. Mas vocês trabalham junto e vocês conseguem ter essa vivência, que é importante também, né? E eu fui esses dias lá que você estava pra praia, daí a Adriane. Adriane falou assim, eu falei, cadê a minha amiga? De novo? Ela, tá pra praia. Eu falei, ah, não, mas esse ela merece. Ela falou, ela merece. Entendeu? Tipo, em nenhum momento assim, ah, eu que queria ter ido. Que nem Não. normalmente a gente escuta, né, Andréia? Sim. Entre irmã, normalmente a gente escutaria assim, ah, eu queria ter ido, mas eu tenho que ficar aqui. Elas nunca reclamam, elas estão sempre apoiando a Andréia e a Andréia apoiando elas. Eu gostaria que todas as famílias fossem assim, mas a gente sabe que não é por aí. Né? Mas aí a gente se organizou. Elas saíram uma semana para ir para levar os filhos, né? Teve uma semana da Ângela, uma semana da Adriane, e daí teve meus dias. Então a gente se programou, porque como a gente trabalha junto, aí não dá para sair todo mundo junto, né? Aí tem que ficar sempre o responsável. Então daí, como ela é farmacêutica também, ela ficou responsável uns dias. Os dias que ela saiu, eu fiquei responsável e assim a gente vai levando. E aí o negócio anda. Anda. Né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque você ter apoio faz toda a diferença. É o equilíbrio. Deus do céu, a família é tudo, né, Andréia? Família é tudo. Então, como que você organiza o teu tempo para dar conta de tudo isso? Eu crio um cronograma na minha cabeça, né? Do que eu vou fazer, executar durante aquela semana. E também eu tenho 2 agendas que eu trabalho, né? A minha agenda pessoal e a minha agenda do meu trabalho. Uhum. Porque eu tenho horário de atendimentos, né? Aí eu tenho as coisas, todas as minhas responsabilidades dentro da farmácia. Então eu tenho tudo organizado, documentado mesmo, né? Dentro das minhas agendas eu consigo me programar o que eu vou fazer, o que eu não vou. Tem que ser tudo programado, porque senão daí eu não consigo dar conta, né? Aí também tem compromisso que você acaba esquecendo, então eu deixo tudo organizado em agenda mesmo. E como que você consegue não procrastinar? Em nenhum momento, me diga. Então, eu até coloquei isso nas estratégias. O que acontece? A gente não pode ficar adiantando as nossas tarefas, né? Porque procrastinar é isso. Então, se eu tenho aquela tarefa para cumprir naquele dia, eu cumpro aquela tarefa e eu me cobro por isso. Você tem foco. Eu tenho foco. Aí eu tenho aquilo para dentro daquele dia eu tenho que executar essas tarefas. Eu executo aquelas tarefas. E nem eu te falei, um pouquinho antes de eu vir aqui, eu tenho um curso de preenchimento de glúteo, né, para ministrar. Eu já criei ali o conteúdo programático. Não terminei ainda, mas vou terminar amanhã, né? Então, assim, eu me cobro muito, eu organizo tudo dentro de um cronograma, né? Eu tenho que organizar, porque senão eu não consigo associar os 2 trabalhos, enfim. Então, tem que ser tudo programado. É incrível, incrível mesmo. Porque tem pessoas que ela não consegue focar. Ela não foca, né? Não, mas eu tenho que focar, porque daí eu tenho as minhas atividades dentro da farmácia e eu tenho as minhas atividades no trabalho da estética. Então, eu tenho que focar. Dentro disso, ainda, lógico que tem vários cursos que eu ainda faço, né? Que tem que estar se atualizando todos os dias. Mas é por isso que você sabe, né? Porque você faz atualização também de cursos. Então, aí eu programo, tal final de semana eu tenho tal curso. Aí, esse final de semana eu vou programar isso.
Então, é tudo dentro de uma agenda, né? Senão não tem como. Mas é exatamente por isso que eu fico impressionada. Porque eu já coloquei o estúdio dentro do Energia Spa, Sim, porque eu tô tudo aqui. O momento que eu tenho para vir aqui estudar exatamente. roteiro, alguma coisa, tô aqui. De repente tô atendendo, tô ali. Mas é tudo aqui. Você sai, você vai para lá, você vai para cá. Olha, sinceramente, eu ainda não consigo entender. Porque é uma disciplina que você tem. Tem que ter uma disciplina. É uma disciplina e isso vem de berço, não é assim agora, porque a gente sabe, Andréia, não é fácil pegar disciplina e focar numa. Agora a pergunta: quais hábitos ou rotinas ajudam você a manter a produtividade sem abrir mão do autocuidado? Que era isso que nós estávamos falando. É. Primeiro, eu preciso, né, saber quais são as minhas responsabilidades. Isso é prioridade. Qual é a minha responsabilidade dentro do meu trabalho, né? Ali do meu campo de trabalho. A minha responsabilidade como farmacêutica dentro da farmácia e a minha responsabilidade como farmacêutica esteta, que é muita responsabilidade, né? Meu Deus. Porque eu trabalho ali dentro da estética não só com a parte visual, mas com o emocional também, né? Também. Porque às vezes a pessoa, não, eu quero fazer isso porque eu quero me sentir melhor. Muitas vezes eu já fiz isso também, né? Uhum. Então eu tenho que delimitar as minhas responsabilidades, né? Focar ali dentro de cada trabalho que eu tenho. No caso, como farmacêutica na farmácia e como farmacêutica esteta. Uhum. Eu tenho que entender o grau da importância de cada coisa que eu vou fazer. Eu tenho que priorizar, né? A importância. O que é menos importante, talvez eu deixe para depois, mas o que é mais importante, eu não posso procrastinar, não é verdade? Com certeza. Essa disciplina é de berço que você traz. É disciplina, Andréia. Eu creio que não se consegue assim, fazendo... agora vou aprender a ser disciplinado. Entendeu? Você tem uma disciplina que, com certeza, você trouxe da tua infância. Eu tenho uma disciplina que eu trouxe da minha infância porque minha mãe era muito rígida. Então, eu tinha aquele ritmo de fazer isso, acordar 4 horas da madrugada, fazer isso. E era assim, não tinha choro e nem véu. Mas aprender disciplina, eu acho que é bem complicado, você não acha? Exige bastante foco. Porque eu amo ali na parte estética, falando da estética, eu amo a parte de harmonização, né? Mas para eu chegar hoje onde eu cheguei na harmonização, por exemplo, todo mundo sabe que eu faço tudo na harmonização, mas o que eu mais faço ali é lábios, né? Uhum. Então, a minha especialidade. Então, o que acontece? Eu sempre quis ser boa em lábios. E o que eu fiz? Eu fiz vários cursos, eu desenhava no papel, eu criava técnicas, eu falava, não, mas eu quero o lábio assim, no curso não mostra, não é assim, eu vou fazer desse jeito, do meu jeito. Então, assim, tem que ter foco, tem que ter responsabilidade naquilo que eu tô fazendo, né? E eu acho que também tem que ter o dom, né, Simone? Tem que ter o dom, né? E eu acho que também Deus dá o dom pra gente, né? Eu acho que pra cada um, Deus dá aquele dom. E eu assim, claro que a gente tem os obstáculos, que nem eu te falei, né? E dentro disso, eu queria muito, muito realizar o curso com uma russa. Porque hoje a técnica que eu trabalho é russa, né? Nos lábios. E eu falei, não, eu vou fazer o curso com uma russa, né? Vou fazer, tenho certificado com a russa. Só que assim, entender o que ela tá falando, né? Meu Deus. Então eu falei, não, mas isso não vai ser dificuldade, porque hoje, né, tem tradutor, tem celular para traduzir, enfim, a gente vai se organizando. Uhum. E isso foi uma coisa assim que eu não sabia nem como eu ia pagar o curso, porque, né, não era no Brasil brasileiro real, enfim. E aí eu acabei, né, pedindo ajuda. Lógico que o meu marido também me ajudou nesse quesito, ele me ajuda muito. E ele falou, não, você vai fazer.
Falei, não, eu quero fazer, é meu sonho, vou fazer. Enfim, eu fiz aquilo acontecer, né? Então, hoje eu tenho certificado com a russa mesmo e eu consegui adequar a técnica dela junto com a minha e hoje eu trago esse trabalho dos lábios aí que o pessoal conhece, a maioria conhece, né? Sabe que eu trabalho com isso. Mas eu superei aí as minhas dificuldades, né? Viu? Os meus medos. Os medos. E todo mundo tem, Todo né, mundo André? tem, lógico. Agora, nesse caso de dom, eu acho que quando a pessoa, que nem eu vi você apaixonada pelo que você faz, assim como eu também, né? Sim. Isso, eu acho que o dom é quando a pessoa está Eu apaixonada pelo acho. que ele faz. Porque aí você se encontrou. Não é um trabalho, você está fazendo, você está se realizando na vida. Você é feliz de fazer o bem para aquela pessoa, levar, né, a beleza que nem você leva, né? Ela não está satisfeita com a boca dela, você vai lá e deixa perfeitinho. Meu Deus. E eu amo. E eu não vejo nem passar hora dentro de consultório, porque eu gosto muito disso. Então, eu nem vejo assim passar a hora. Agora, quando eu acho que fazer por fazer, sei lá, né? Eu não sei porque o meu trabalho que eu realizo hoje, tanto na farmácia quanto na estética, eu amo o que eu faço. Eu amo ser farmacêutica, eu amo trabalhar na área da saúde. Então, para mim, eu não vejo assim o tempo como meu inimigo, né? Ele é meu amigo, na verdade, porque eu não vejo passar a hora. Quando eu vou olhar no relógio, já é 8 horas da noite, já trabalhei até as 23 horas, né? Dezembro, assim, é bem agitado, a gente trabalha até tarde, então, para mim é maravilhoso. Eu amo, assim, o que eu faço mesmo. Maravilha. Vamos à próxima pergunta agora, amiga. Que conselho você daria para mulheres que sentem dificuldade em equilibrar sua vida profissional e pessoal? Primeiro, elas têm que definir as prioridades da vida dela, né? Separar a vida pessoal do profissional, definir o que é mais importante, né? Estabelecer os limites também, no caso, né? Que eu acho que é bem importante. Limite entre o trabalho e a sua vida pessoal. E criar cronogramas, agenda, para poder estabelecer tempo, né, do que eu vou executar lá no meu trabalho, o que eu vou executar na minha casa, porque acho que a maioria tem filhos, né? Então também tem que ter esse tempo com a família, com os filhos. Mensagem. Então, amiga, tem alguma mensagem para deixar para as nossas ouvintes? Eu tenho uma mensagem bem legal, né, que fala sobre o equilíbrio mesmo. Tudo na vida requer equilíbrio, não desvie dos seus objetivos e foque na direção certa. Porque tem que sempre haver o equilíbrio, o foco e a direção. Então, André, eu quero agradecer pela tua presença, por você ter se disponibilizado a vir aqui contar um pouquinho da tua história pra gente. Hoje você contou um pouquinho, mas eu quero que você venha mais vezes, sempre que você quiser, porque essa casa está de portas abertas para você. Eu que agradeço, Simone, obrigada pelo convite, né? E tem uma palavra que eu acabei, né, aderindo na minha vida, que é gratidão. Gratidão! É que ela tem uma ótima professora. Tenho. Pessoal, obrigado por estarem assistindo o nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.